O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência de que a comprovação de atividade jurídica para ingresso no cargo de juiz substituto deve ser feita na inscrição do concurso público e não no momento da posse. O julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, trata do caso de uma candidata aprovada em 4º lugar em concurso público para o cargo de juiz do trabalho substituto. Ela foi impedida de tomar posse por não comprovar os 3 anos de atividade forense na inscrição definitiva. A candidata recorreu e o certame chegou a ser suspenso. Na tribuna, a defesa alegou que o edital do concurso não especificava a data da inscrição definitiva e que, portanto, deveria ser considerada a data da posse. O relator, ministro Luiz Fux, propôs fixar a tese para que a comprovação do triênio de experiência profissional seja feita na data da posse do cargo. A exigência de comprovação da atividade jurídica antecipadamente, sem qualquer fundamento razoável para tanto, com a devida vênia, constitui critério inócuo, além de frustrar o caráter competitivo do certame recursal e ultrajar o princípio republicano e o princípio da igualdade. Resta inequívoco que a Constituição é expressa em exigir essa expertise na data do ingresso na carreira, sendo que no momento que esse exercício vai ocorrer, é que a comprovação se faz necessária. Interessa, portanto, que o candidato ao posto público esteja apto a nele ser investido na ocasião do efetivo ingresso na carreira que se dá mediante a posse, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica da Magistratura. E negou o recurso extraordinário, dando o direito à candidata do processo a tomar posse ao cargo. Por unanimidade, a Suprema Corte decidiu que, no caso em questão, o edital não especificou a data da inscrição definitiva para a apresentação dos documentos exigidos. Portanto, a data da posse deveria ser considerada. Mas, na fixação da tese da repercussão geral, a maioria do plenário decidiu manter a jurisprudência do Supremo, reforçando a constitucionalidade da Resolução 75 de 2009 do CNJ, que determina a inscrição definitiva no concurso para a magistratura, o momento que o candidato deve comprovar a atividade profissional de no mínimo 3 anos. Exatamente no momento da inscrição é que a administração tem todas as condições de verificar objetivamente se os requisitos estão ou não cumpridos. E o faz de forma linear, isonômica, tendo em conta todos os candidatos que se inscreveram. Na sessão, os ministros também começaram o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que trata da fixação do teto de remuneração de procuradores municipais. A ação ordinária foi proposta pela Associação de Procuradores Municipais de Belo Horizonte e pedia que a remuneração dos procuradores tivesse como teto o valor dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça e não do prefeito. Mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como foi o julgamento ontem e o que deve ocorrer hoje no plenário do Supremo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Esse tema não é a primeira vez que ele aparece, que ele ocupa o plenário do Supremo, né? Essa questão da comprovação da atividade jurídica, o Supremo já teve a oportunidade de enfrentar em outra ocasião. Inclusive, eu posso citar aqui o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que, na época, se questionou esse prazo aplicável aos concursos para ingresso no Ministério Público. A Emenda Constitucional 45, que é de 2004, ela criou essa exigência no sentido de que, para o ingresso na carreira da magistratura e também do Ministério Público, além de se submeter a uma prova, a um concurso público de provas e títulos, o bacharel em Direito também deve comprovar 3 anos de atividade jurídica. Então, criou-se aí uma celeuma em relação a em que momento essa atividade jurídica, essa comprovação, esse triênio deve efetivamente ser efetivado, né? Qual é o momento da comprovação desse prazo de 3 anos de atividade jurídica? Então, naquela oportunidade, o Supremo já havia decidido que no concurso do Ministério Público seria na data da
inscrição definitiva do concurso. E agora, novamente, o Supremo reitera esse posicionamento no sentido de que a inscrição definitiva é o momento em que se deve comprovar esses 3 anos de atividade jurídica. E por qual razão? O posicionamento que prevaleceu foi no sentido de que estabelecer o momento da posse para comprovar esse triênio acabaria gerando prazos diferenciados para determinados candidatos, porque eu tenho alguns que tomam posse em um determinado momento, outros que vão tomando posse depois, conforme forem vagando as vagas para o ingresso da magistratura. Então, isso acabaria criando um critério que não seria isonômico em relação a todos os candidatos. Então, foi por essa razão que inclusive, prevaleceu no julgamento desta ADI o entendimento de que, ou melhor, do recurso extraordinário, de que é a data da inscrição definitiva e não a data da posse. Esse foi o entendimento que prevaleceu, o voto divergente, inclusive, que acabou assentando aí a tese nesse recurso extraordinário. Também teve um outro tema discutido em plenário ontem, que foi o subsídio de procuradores, né? Como é que ficou essa questão? Os ministros apenas começaram a analisar essa discussão. O que se questiona é exatamente se o teto da remuneração para os procuradores municipais é a remuneração do prefeito ou é a remuneração do desembargador. Por enquanto, nós já tivemos 5 ministros que se pronunciaram favorável de que o parâmetro deve ser a remuneração do desembargador, que atualmente corresponde a 90,25% da remuneração de ministro do STF. Então, o julgamento não foi concluído, houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que precisa de mais tempo para melhor analisar o caso, então ele deve ser retomado, tão logo o ministro devolva esse processo para ser incluído numa pauta. Então, por enquanto, eles começaram, já há aí 5 ministros nesse sentido, tem um ministro que está impedido, então faltam votar mais 4 ministros em relação a esse tema. E para hoje, o que está previsto? A pauta de hoje está composta por 9 itens, ações diretas de inconstitucionalidade. Eu até chamaria a atenção para os 2 primeiros itens da pauta, que são 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma delas, inclusive, foi proposta pelo ECAD, discute exatamente a questão da gestão coletiva dos direitos autorais. Uma lei de 2008 acabou alterando a lei de direitos autorais, e essa lei de direitos autorais, de acordo com o que está na ação, com a nova redação, ela acabou ferindo direito à propriedade, direito à livre associação, e há uma intervenção estatal indevida em questões que são ligadas à propriedade privada. Então, o que se pede nas 2 ações, e aí tudo indica que é um julgamento conjunto, porque elas trazem argumentos que são bem semelhantes no que diz respeito à inconstitucionalidade dessa lei, no sentido de que haveria uma ofensa tanto à Constituição Federal, naquelas regras que tratam do devido processo legislativo, né? O projeto de lei tramitou em regime de urgência, e aí argumenta-se que a matéria não justificaria a tramitação em regime de urgência. Mas há também ofensa, de acordo com o que se argumenta na ação, de aspectos e princípios previstos na Constituição Federal, o que configuraria a chamada inconstitucionalidade material. Então, tem argumentos nos 2 sentidos. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, ela é contrária à inconstitucionalidade da lei, ou seja, ela defende a constitucionalidade da legislação. Para esse tema, inclusive, foi realizada audiência pública em 2014. O ministro Luiz Fux é o relator de ambas as ações. Tá ótimo, Gisele. A gente se vê, então, semana que vem. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais.